Olá, pessoal. A minha entrevista de hoje é com a Júlia Branco, que foi aprovada em segundo lugar no concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no cargo de consultor técnico legislativo na área de comunicação social, produtor de multimídia. Tudo bem, Júlia? Oi, tudo bom, Thaís? Obrigada pelo convite, por estar aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa história com o pessoal do Estratégia. Eu que agradeço aqui por você ter topado dar essa entrevista, né? Eu que sou da área da comunicação também. Você é a deficiência que há desse meio da gente jornalista, saber como que é a preparação, como que já foi aprovado, feito para chegar até lá. Então, eu que agradeço por você ter topado. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, a sua formação. A gente imagina que é comunicação social, mas em que você é habilitada? Bom, eu sou do Rio de Janeiro e eu moro aqui em Brasília já tem um tempinho. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda e hoje eu fui aprovada no concurso da CLDF aos 20 anos de idade, o que foi uma grande alegria. Então, em 2019, enfim, tive essa conquista que foi muito importante. E aí quero hoje compartilhar isso com vocês porque eu acho que pode ajudar algumas pessoas, né? E trazer o lado real, que é o concurso público, que é muito gostoso, é uma jornada que eu olho hoje para trás e eu vejo que valeu muito a pena. Mas, como toda jornada, tem seus altos e baixos e a gente precisa falar sobre isso. Enfim, também trabalho aqui no Estratégia hoje, sendo responsável pelos cursos de comunicação social aqui no Estratégia, então na parte de jornalismo e também de publicidade e propaganda, para poder trazer esse material, trazer esse conteúdo específico para concursos para os nossos alunos. Essa é a ideia, a gente poder passar, né, a sua experiência de concurseiro, mas passar a sua experiência de professor agora também, né, de quem está do outro lado, ajudando os concurseiros, as pessoas que ainda estão nessa caminhada. E, Júlia, de onde veio a vontade de fazer concurso público? E a gente sabe, né, que pessoas aí, tirando a área do direito, as pessoas que buscam fazer concurso público, às vezes tem muito medo de fazer concurso na sua área de formação, principalmente por causa do número de vagas, né? Como eu disse, tirando o direito aí, né, que são concursos que vêm para analista jurídico, por exemplo, que vêm com muitas vagas, concursos para áreas específicas, como é para comunicação, às vezes sai concurso com uma vaga, duas, 10, quando muito, né? Então, você sempre estudou direcionado para concursos na área de comunicação social, e de onde veio a ideia de se tornar servidora? Então, eu comecei estudando para concursos da área administrativa, porque justamente eu não tinha esse conhecimento, né? A gente, quando entra nesse mundo dos concursos, descobre como se fosse um universo novo, né? Com muita informação, muitas áreas, provas, editais, então tudo é muito confuso no começo. E eu não tinha esse conhecimento, essa noção de que existiam vagas em comunicação social, e principalmente que isso era um sonho possível, né? A gente às vezes tem uma ideia de que é algo muito longe da realidade e depois, com o tempo, vai descobrindo que é muito mais uma questão de planejamento e de estudo para conseguir chegar. Eu comecei a entrar nesse mundo dos concursos por conta de uma amiga que me procurou. Ela ia fazer um concurso e me pediu uma ajuda para organizar o edital, para entender algumas coisas. Eu sempre gostei muito dessa parte de organização de tarefas e aí eu fui dar uma força para ela com isso. E aí acabei vendo uns webinários, ali uns links de estratégia, umas aulas gratuitas, me interessei, comecei a entender, né, um pouco melhor como que funcionava e resolvi começar a estudar. Só que nessa época eu morava nos Estados Unidos. A minha família se mudou para lá por um período de 2 anos. A gente retornou para o Brasil depois desse tempo, então era um período limitado, porque o meu pai estava trabalhando lá e eu morava em Washington, D.C. E mesmo estando lá, eu tive esse desejo de fazer concurso público quando eu voltasse para o Brasil. Isso aconteceu principalmente porque eu trabalhava como comissionada, digamos assim, num órgão que era uma repartição vinculada ao estado de Maryland. Então, eu era secretária lá, eu atendia as pessoas que chegavam, direcionava para as salas corretas. E aí, Deus começou a me incomodar muito nesse período, assim, com uma pergunta no meu coração. Se eu sou comissionada num lugar que não é a minha terra, numa terra estrangeira, por que eu não posso ser servidora pública efetiva para servir as pessoas no meu país? Então, isso me incomodou muito, foi algo assim que sustentou mesmo a minha jornada de estudos e tudo isso. E é algo que eu guardo com muito carinho. E deu certo, né? Quando eu voltei, eu acabei vindo para o Brasil e fazendo as provas. Só que na época, quando você está morando no exterior por um período limitado, tem uma pressão muito grande para você aproveitar essa oportunidade, porque é um presente, né? É algo único que aconteceu com a minha família e eu sou muito grata por isso, mas eu tinha essa consciência de que eu precisaria cuidar também da minha vida no retorno, né? Na época, muitas pessoas falavam assim pra mim, por que você não vai namorar e casar com um americano pra ter o green card? Ou dar um jeito de ficar aqui legalmente, né? Porque muitas pessoas aproveitam essa oportunidade de morar fora pra depois ficar e construir uma vida lá.
Mas eu tinha essa noção de que, para mim, fazia sentido estar no meu país, na minha terra e poder contribuir aqui com as pessoas. Eu sou apaixonada pelo Brasil e pela cultura, pelas pessoas. E mesmo com todas as dificuldades que a gente tem enquanto país, eu acredito que a gente consegue ir para frente e se tornar cada vez melhor. E acho que essa saudade, essa vontade de estar aqui vinculada a essa pergunta foi algo que moveu esse meu estudo para concurso. Você comentou, né, que no início dos estudos você nem sabia que era possível fazer concurso para a área de comunicação, né? Pois é. Realmente muitos órgãos, né, aproveitam aí as pessoas que passam numa área administrativa e vem, né, a formação e aí aproveita para um RH, aproveita para comunicação de acordo com a formação. Mas é um risco também, né, de você ser aprovado no concurso achando para uma área administrativa, achando que pode ir para uma área de comunicação e acabar não tendo esse fim, né, ficar lá atendendo pessoas, não que seja um trabalho ruim, mas não é o que você estudou para poder fazer. Você, enquanto professora, quando os alunos te perguntam, fala, professor, mas é uma vaga só, vale a pena fazer, é duas. O que você orienta? Bom, eu acredito que vale a pena fazer porque a gente consegue unir o melhor dos dois mundos, né? Que é o trabalhar no órgão público e ter essa ideia de serviço à população e todos os benefícios também que vem com os concursos, que a gente não pode ignorar, claro. Mas também trabalhar na área de formação. Então, quem formou em comunicação, quem gosta, quem realmente quer trabalhar com isso, eu já trabalhava no mercado de comunicação quando eu comecei a estudar para concurso, sempre gostei muito, né? Foi o que eu realmente quis fazer como escolha profissional. Então, quando eu entendi que eu poderia unir as duas coisas, falei assim, não, é esse o caminho, é por aí que eu quero ir. Mas a gente começa pelas áreas administrativas, pelo menos foi o meu caso. Então eu comecei ali fazendo concursos de tribunais, alguns outros que apareciam, MPU, enfim, até que eu vi esse concurso, até que eu tive a prova da CLDF e consegui passar para um concurso de comunicação. Então acredito que vale a pena, é algo que você tem que ficar de olho, porque às vezes o órgão libera 1, 2 vagas, mas alguém vai entrar. Né? Tem que ter um nome ali, e nada impede que esse nome seja o seu. Então, é uma questão de planejar, de conseguir se organizar, estudar. Mas é possível, sim. Mas um concurso, por exemplo, numa área administrativa, pode ser um concurso escada, por exemplo, já que as matérias básicas exigidas muitas vezes são as mesmas, você vai precisar estudar. Sim, com certeza. Eu comecei estudando para esses concursos, então o meu ciclo básico de estudo, porque eu comecei do zero, né? Eu não tinha noção nenhuma de constitucional, administrativo. A gente não vê isso na faculdade, não vê na nossa vida de estudos, né, de forma geral. Então eu comecei pegando ali artigo 5º da Constituição, entendendo exatamente cada ponto, a diferença dos direitos, enfim. E nesse ponto eu acho que é legal, porque aqui no Estratégia tem esse respeito, esse carinho com o aluno que começa do básico, né? Tem a explicação detalhada, porque leva tempo pegar essa base que é tão importante depois para outras, enfim, para as provas, enfim. No caso das provas de comunicação, às vezes as pessoas acham assim, vai cair só conhecimento específico, né? E não é bem assim. Minha prova teve direito administrativo, teve constitucional, teve processo legislativo numa carga muito forte, né, justamente por ser um órgão do legislativo. Então, teve inglês, né, na parte de línguas estrangeiras. Então, o candidato precisa entender que não é só uma questão de fazer conhecimentos específicos do cargo. Tem também a parte básica. E como a concorrência é muito alta, essa parte básica te desempata. Né? É ela que te coloca ou te tira de uma vaga. Então é importante ter esse cuidado com o básico, que às vezes a gente esquece, mas ele dá aquela sustentação necessária. Como muitos concurseiros, né, vão ter que começar do zero, quem vai fazer concurso na área de comunicação, como você disse, né, pela nossa formação a gente não tem contato com direito administrativo, direito constitucional, então não dá para esperar também um edital sair. Você mesmo comentou com a sua preparação, né, mesmo tendo iniciado numa área administrativa, ela iniciou bem antes do concurso da CLDF. Sim, começou 2 anos e meio antes do concurso da CLDF, então a gente já tinha essa previsão de prova, esses rumores, né, que acabam saindo na mídia, no blog de estratégia também. Então eu já sabia que esse concurso ia existir. Mas eu precisava tentar outros também, né? A gente começa ali vendo todas as possibilidades. Então eu comecei estudando por português, direito administrativo e constitucional, e aí depois, numa segunda fase, quando eu já me senti um pouco mais confortável com esses assuntos, eu fui para conhecimentos mais específicos. Então busquei os conhecimentos de comunicação, fiz também aulas de administração financeira e orçamentária, porque cai quando faz de técnico para tribunal, né? Técnico na área administrativa, a parte de administração também, e aí eu fui buscando essas outras disciplinas para poder acrescentar no plano de estudos. Mas eu acredito que mesmo para quem tem um foco, tem um sonho para uma área
uma área específica, como a comunicação social, não deixar de fazer essas provas administrativas. É claro que temos muitos casos de alunos que passam de primeira, né, no primeiro concurso público que fazem na vida. Não foi o meu caso. Eu fiz provas do STM, do STJ, quando eu voltei para o Brasil em 2018. Essas provas, enfim, não passei, porque realmente eu não estava suficientemente preparada para elas, mas elas me deram uma experiência. E eu acho que essa experiência de prova faz a diferença, porque tu vai para a prova já entendendo um pouco melhor como funciona, o tempo de prova já não te incomoda tanto, é aquela pressão, a ansiedade, o lado emocional que pesa muito no concurso público e às vezes a gente na preparação esquece disso. Quando tu tem que fazer uma prova, você consegue testar isso. Então, quando eu cheguei para fazer a prova da CLDF, já não era novidade, né? Já era mais tranquilo. Então, eu acredito que essas experiências ajudaram muito. Nesse meio tempo, eu passei no MPU também, no cadastro reserva para técnico administrativo, mas quando eu vi o meu nome ali numa listinha de aprovados, eu falei, tá ótimo, já consegui colocar ali, agora é subir essa colocação. Então, a gente vai evoluindo, né? Vai vendo os resultados aparecendo e isso com certeza motiva muito. Você comentou que iniciou seus estudos fora do Brasil, né? Acompanhando aí a sua família, que seu pai estava a trabalho, precisou morar fora do Brasil a trabalho, né? Você estudando para concurso, trabalhando, estando num lugar onde você quer conhecer um pouco mais a cultura. Sim. Também. Como que você fez para conciliar isso tudo com os estudos para concurso público? Foi muito difícil no começo, porque a pressão psicológica, no meu caso, foi muito grande. Porque como é um tempo limitado, você não pode perder essa oportunidade. Assim, eu nunca me perdoaria de ter morado 2 anos nos Estados Unidos, não ter conhecido o país, não ter tido contato com as pessoas de lá, os museus, as viagens, todas as experiências que a gente, quando está morando, né, ou fazendo intercâmbio, alguma coisa assim, consegue aproveitar com um pouco mais de tempo do que numa viagem. Então, isso foi muito importante para mim. Eu tive que conciliar isso. Mas eu não queria voltar para o Brasil sem ter uma perspectiva, sem já estar preparada, até porque a prova da CLDF não ia esperar, né? Ela ia acontecer de qualquer forma. Então, isso psicologicamente foi muito difícil. Assim. Acho que se eu tivesse que colocar uma coisa que foi difícil na minha preparação foi isso. Fora o fato de que eu trabalhava, né, na época, conciliava atividades, fazia curso lá também, então tudo isso para encaixar numa rotina era muito complicado, mas é uma questão de priorização, né? A minha prioridade no momento era conhecer o país e também estar bem preparada para concurso, então o planejamento ajudava, né, a conseguir conciliar isso tudo. E aí veio a prova da CLDF, né, entre idas e vindas de lançamento do edital, quem acompanhou sabe que houve o lançamento de um primeiro edital, e aí foi suspenso, e aí foi lançar outro edital, as provas foram acontecer quase 1 ano depois, né, e aí quando veio aí o resultado, ter conseguido ser aprovada na sua área de formação, por que não dizer no topo da lista, então qual foi a sua sensação na hora que você viu que deu certo? Nossa, foi incrível, né, achei interessante que tu comentou sobre a alteração do edital, né? Esse concurso da CLDF tinha um edital marcado com uma prova em 2017. Eu estava com a reserva de hotel já marcada para vir ao Brasil, só faltava comprar a passagem aérea, eu vinha só para fazer a prova, e aí, enfim, o edital foi suspenso, né, pelo TCDF, e aí, enfim, teu mundo desaba na hora, né, porque todo o teu planejamento já está certinho para bater o edital naquele período e fazer tudo isso. Mas acontece, e eu acredito que todas as coisas acontecem por um motivo. Então, quando teve essa suspensão, eu tive mais tempo para me preparar, para conseguir me reorganizar. Talvez se eu tivesse feito a prova naquele momento, eu não tivesse tido o resultado que eu tive, por conta de não estar pronta mesmo em relação à consolidação de conteúdos. Então, eu acredito que acabou sendo algo positivo, né? Eu sei que a suspensão, o adiamento, gera muito conflito nas pessoas, é muito difícil, para mim foi. Mas eu acho que no final é mais uma oportunidade da vida dando um tempinho para conseguir estudar e ter aquela certeza de que tá tudo certo, né? Pra hora da prova. E quando você voltou pro Brasil, foi quanto tempo de intervalo entre você voltar e a prova acontecer? Então, eu voltei pro Brasil em janeiro de 2018 e a minha prova foi ali em outubro, a primeira fase. E aí, quando saiu, né, que tu perguntou, o resultado da primeira fase, assim, quando eu fiz a prova, a gente tem uma noção, né? Se a gente foi bem, foi mal. Eu achei que eu tinha ido bem. Eu falei, eu acho que ali, pelo menos para ter uma segunda fase, uma redação corrigida, eu consigo. Quando eu olhei o segundo lugar no site da FCC, eu fiquei assim, 5 minutos olhando pra tela, tipo, o que está acontecendo na minha vida? Sem entender nada. Eu até tava com uma amiga nesse dia, ela não sabia que eu estudava para concurso, porque essa foi uma decisão que eu tomei de não contar
para as pessoas próximas, eu falei só para alguns amigos muito, muito próximos, e para os meus pais, para minha avó e para algumas pessoas da minha família. Porque eu sei que isso gera uma expectativa de quem tá ao teu redor e eu preferi não ter essa pressão, né, de quem tava ao meu redor. E aí essa amiga, enfim, ela não sabia, aí ela virou para mim e falou assim, você tá bem? Tipo, você tá branca? Aí eu falei, não, tá tudo bem, tipo, tá tudo ótimo. Aí já saí correndo do lugar que eu tava, fui contar pros meus pais, fiquei muito feliz. E aí eu tive um mês entre a prova objetiva, que eu tinha ficado em segundo lugar já na posição preliminar, né, e a prova discursiva. Só que nesse um mês eu tinha uma viagem para trabalho, marcada ali bem no meio desse período. E a prova seria ali em dezembro. E eu não tinha como desmarcar essa viagem de trabalho, assim, não tinha como, tava tudo pago, já tudo resolvido. Eu falei, não, era uma viagem de uma semana, eu falei, eu vou estudar antes, vou estudar depois dessa viagem, vou estudar no aeroporto, vou ouvindo áudio no avião de aula e vai ter que dar certo, né? E, enfim, acabou dando. Eu consegui voltar, quando eu voltei para Brasília, faltavam 15 dias ainda para minha prova discursiva, e eu falei assim, meus pais já sabiam, trancado no quarto, 15 dias, depois disso eu volto a viver, mas eu tenho que recuperar, porque é muito tempo de estudo por conta de uma semana, duas, você acaba perdendo aquele foco, né? Eu acho que o mais difícil do concurso público é manter essa consistência. E eu tinha esse peso muito grande, assim, que eu acho que até eu mesma que coloquei em cima de mim, que era, nossa, eu perdi muito tempo nos Estados Unidos, estudando para isso, abrindo mão de um momento da minha vida que foi muito importante. Então, quando eu voltar para o Brasil, eu preciso fazer isso dar certo. Tipo, não tem como isso dar errado, porque eu paguei um preço muito alto. Então, conciliar isso e a vida que vai acontecendo enquanto você vai estudando é um desafio, né? E a gente precisa realmente ter essa consciência e ter esse foco. Então, eu acho que, enfim, em relação a esses períodos de prova, eu tive 10 meses no Brasil, antes da primeira, e aí um tempinho depois para a segunda. Uhum. Como você comentou, foram 10 meses, né? Você retomando depois de uma longa temporada fora do país, não contou para todas as pessoas que você estava estudando. Então, como que você fez para conciliar os estudos para concurso público com amigos, familiares? Como que ficou a vida social nesse período? Bom, foi muito difícil porque toda mudança de cidade, ela tem um impacto, né? Mesmo quando a gente se muda dentro do Brasil, eu já morei em algumas cidades aqui, por conta da minha família, a gente tem um impacto, né? A gente, enfim, sofre com saudade, tem coisas novas para descobrir também, tem aquele entusiasmo. E como eu estava retornando para Brasília, eu estava muito feliz de estar no Brasil, né? A gente sente falta da comida, sente falta das pessoas, né? Desse carinho, desse calor humano que só o brasileiro tem. Então eu estava com muita saudade, assim, da minha família. Eu fiquei os 2 anos nos Estados Unidos praticamente sem vir aqui, vim uma vez só. No finalzinho desse tempo. Então, meus amigos, assim, querendo sair, chamando para tudo quanto é festa, evento, e querendo marcar café para saber como é que estavam as coisas, né, matar a saudade. A minha família também, toda com muita saudade. Então, eu tive que me dividir um pouquinho. Mas eu não podia também deixar o tempo de preparação e descuidar nessa reta final de 10 meses. Já com o edital na praça. Então, por conta disso, eu acabei tendo que restringir. Foi um pouco difícil com algumas pessoas, porque como eu não tinha falado, estava fazendo para concurso, explicar as ausências foi difícil. Mas os meus pais, a minha família, enfim, as pessoas que estavam ao meu redor e que tinham consciência, sabiam desse sonho, desse projeto, me ajudaram muito nisso. E eu acredito que valeu a pena, assim. Eu acabei deixando de fazer muita coisa que eu queria fazer quando eu voltei para o Brasil, né, tendo que restringir muito a vida social, mas tinha um objetivo, né? A gente às vezes tem que fazer esse tipo de coisa por conta do concurso. Uhum. Você chegou a estudar um tempo, né? Estando fora, um tempo estando aqui no Brasil, mas no Brasil já com o edital lançado. Durante esse tempo de preparação, que materiais você utilizou? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais? Qual o método que você mais se adequou e o que você utilizou na sua preparação? Bom, eu sou aluna de PDF, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito... esse estudo ativo que o PDF proporciona, para mim, funciona muito bem. Então, eu prefiro estudar pelo PDF e fazer as minhas anotações. Eu gosto muito de papel e caneta. Sou um pouquinho analógica nesse sentido, mas eu gosto e funciona, né? Eu acho que o essencial é as pessoas descobrirem o que funciona para elas, né? O papel funciona para mim melhor. Eu costumava ler muito os PDFs no computador, fazendo marcações e aí anotando os pontos principais.
E aí fiz isso principalmente para as disciplinas básicas, para as disciplinas que eu conseguia encontrar os materiais aqui de estratégia com muita facilidade. Então, direito administrativo, constitucional. E eu gosto muito de fazer resumo. Só que eu sei que resumo leva tempo, né? E não é a principal recomendação dos coaches justamente por isso. Então, preocupada com essa questão do tempo, de conseguir fazer um resumo, mas não gastar tanto tempo com isso, até porque você tem um edital muito extenso para cobrir, eu fiz uma coisa que eu chamo de resumo visual. Então, é um resumo simplificado, ele é mais extenso do que um mapa mental, mas ele também utiliza setinhas, gráficos, siglas, algumas coisas mais resumidas mesmo, para conseguir fazer um material. Então, quando eu estava ali ainda fixando as matérias, aprendendo e não estava com o conteúdo todo consolidado, esses resumos visuais me ajudavam muito a conseguir fazer esse estudo. E aí, numa fase mais avançada, eu já trabalhava mais com mapa mental, porque eram menos informações e eu precisava menos desse apoio, digamos assim, para conseguir estudar. As videoaulas eu usava muito assim, para às vezes fazer uma maratona no fim de semana, né, pegar aquelas aulas que às vezes tem aqui na Estratégia, né, uns eventos especiais de revisão. Então, às vezes pegava até revisão para outros concursos, mas que tinham um conteúdo em comum, para poder fazer essas maratonas e revisar mesmo, né? Ou ver ali um tópico que a gente tem um pouquinho mais de dúvida. Era mais isso em relação às videoaulas. No caso dos conhecimentos específicos de comunicação, aí já era um pouco mais difícil. Porque a gente tinha, na época, os cursos do professor Paulo Guimarães aqui no Estratégia, então eu fui aluna do curso dele para publicidade e propaganda, mas o meu cargo não era para publicitário. É um outro nome, né? O produtor de multimídia. Então, alguns pontos do edital eram comuns com a área de publicidade, com o curso do professor Paulo, e aí eu usei esse material dele para esses pontos. Mas boa parte do edital eu tive que cobrir sozinha. Então, morando no exterior, para conseguir esse conteúdo foi muito difícil. A gente tem muitas informações na internet, mas não dá para confiar em qualquer site, né? A gente não pode pegar qualquer conteúdo para estudar. Então, eu fui atrás de alguns professores da graduação, eles me ajudaram com indicações de livros, né? Fui olhando as bancas, vendo se alguma divulgava a referência que ela utilizava. Isso me tomou muito tempo de estudo, porque não é só achar o material, né? Que já era difícil porque eu tinha que conseguir a versão digital, não tinha como conseguir a física. Além disso, achar dentro do material, às vezes de livros de muitas páginas, centenas de páginas, exatamente o que cai. Porque não é o livro inteiro, né? São trechinhos, alguns itens que vão ser abordados de diversos autores. Então, fazer essa curadoria, fazer essa seleção, me tomou um tempo imenso. Enfim, acabei... Como eu comecei a estudar muito antes do edital, eu não fui prejudicada tanto por isso no final das contas. Mas para quem tem um período muito limitado, não ter um material à mão e já organizado pode te tirar de uma vaga. Eu poderia não ter tido essa colocação por conta disso, né? Por conta da dificuldade de material. E aí o objetivo agora, no Estratégia, estando do lado de cá, é justamente fazer com que os alunos não precisem passar por esse sufoco que eu passei em relação aos conteúdos. Então, no final do ano passado, a gente começou a montar um programa de comunicação social bem extenso, muitas aulas e exercícios comentados de múltiplas bancas. Então, tem o curso focado para jornalismo, também tem um focado para publicidade. Então, permite que a pessoa já tenha ali todo o conteúdo que ela precisa para estudar e não tenha que ficar pulando de livro em livro e realmente descobrindo o que ela precisa para a prova, né? PDF e videoaulas. Isso, PDF e videoaulas. A gente gravou tantas videoaulas, mas também tem os PDFs completos, com teoria, exercícios comentados. Mapa, setinhas. Mapa, setinha, tudo certo. O resumo no final do PDF também, para facilitar. Então, a ideia é justamente que as pessoas não precisem passar por essa dificuldade que eu passei, né? Que é gastar um tempo precioso antes da prova, procurando material, né? Isso realmente as pessoas não precisam se preocupar, porque a gente já faz todo o trabalho aqui e vira aí algumas horas de madrugada até, se for preciso, para conseguir deixar tudo pronto, tudo certinho para o pessoal. Então, quem está assistindo a sua entrevista, em alguns momentos se pergunta, gente, mas ela tem o material dela, coisa que ela fazia para estudar para concurso, então agora está acessível para todo mundo. Exato. Que você tem certeza que, né, o material, apesar dele ter um padrão a ser seguido, né, tem lá as disciplinas que precisam ser colocadas, óbvio que sempre tem um toque pessoal do professor, né, e você vendo as dificuldades que você teve para estudar para o concurso, é algo tão recente, obviamente que você vai suprir essas dificuldades para que as pessoas que vão estudar para o concurso não passem por esses mesmos problemas que você passou, né? E assim, ter o material disponível e realmente conhecer o material, né? Não ficar ali só lendo o PDF, mas fazer marcação, fazer resumo,
realmente aquele material tem que se tornar teu melhor amigo nesse momento, porque você vai passar uns bons meses tendo contato com ele. Então, eu acho que isso é muito importante. Na época, uma coisa que eu fazia também, como eu tinha pouco tempo para conseguir conciliar trabalho e a vida fora do Brasil, e quando eu voltei também, continuei trabalhando aqui, era ouvir os áudios. Então, eu pegava os áudios das aulas, passava pro celular e ouvia, às vezes, no ônibus, né, para aproveitar aquela meia hora, uma hora, para conseguir estudar. Né? E, às vezes, a gente acha assim, mas é meia horinha, né? Gente, é meia hora todo dia. No final de um ano, é muita coisa, é muito conteúdo que você conseguiu revisar. A gente não tinha ainda estratégia cash, que hoje resolve esse problema, mas eu fazia assim, de forma manual mesmo, pegando os áudios, principalmente direito administrativo, que era o que eu tinha mais dificuldade. Tem que aproveitar realmente os momentos de estudo, né? A gente às vezes tem essa ideia de que, só quem passa é quem tem a vida perfeita, né? Tem todas as contas pagas, pode estudar o dia inteiro, não precisa trabalhar. E realmente existem concurseiros que têm a grande chance, e essa é uma vantagem muito bacana de conseguir efetivamente só estudar. Mas não foi o meu caso, eu trabalhava na época e tinha outras questões pessoais também. E o fato de você trabalhar e ter que conciliar estudo não significa que você tem menos chances, né? Às vezes você tem até mais comprometimento, justamente porque a tua hora é muito reduzida, né? Tu não vai conseguir fazer 8 horas líquidas num dia, né? Vai conseguir fazer ali às vezes 4, 5, quando é muito. Então, acho que as pessoas, principalmente para quem está trabalhando, quem está conciliando estudos e quer passar num concurso público, não é impossível. É difícil, é algo que vai te exigir muita disciplina, muito foco. Para mim foi muito complicado entrar nesse ritmo, né, e a gente conseguir entrar num ritmo bacana, mas é possível. Acho que isso que é legal de passar. Que mesmo trabalhando, estudando, a gente consegue ter esse sonho do concurso público acessível. Você comentou aí sobre horas de estudo, né? Quantas horas por dia você conseguia se dedicar? E nesse tempo, como que você fazia para decidir, assim, para montar o seu cronograma, dividindo as matérias básicas, as matérias específicas? Bom, eu não sei exatamente quantas horas eu estudava por dia, porque dependia muito da época, né? Então, tinha momentos no trabalho que eu estava mais livre, ou que eu não estava viajando, ou que era mais tranquilo mesmo, mas eu tentava fazer uma média ali de pelo menos 4 horas por dia. Claro que tem dias que a gente consegue fazer 6, tem dias que a gente tá exausto, não consegue olhar para um PDF e vai fazer 2, né? E aí fim de semana acaba compensando. O que eu pensei no planejamento de estudos, eu tinha uma checklist das matérias que eu precisava ver, revisar, o que eu tinha visto de PDF já, o que faltava. Então eu ia seguindo essa checklist e encaixando nos dias de estudo. Porque aí eu não ficava presa a... Por exemplo, segunda-feira, 7 horas da noite, eu tenho que obrigatoriamente estudar português. Não. Se eu conseguisse estar ali 7 horas da noite, que era o ideal, eu ia estudar português. Mas essa checklist funcionava quase como o que o pessoal chama de ciclo de estudos, né? Então, era mais flexível, eu conseguia adaptar conforme a rotina. E o que eu acho importante frisar é que, às vezes, a gente tem essa pretensão de fazer um estudo linear, perfeito, sem nenhum erro. E isso não é o que realmente acontece na realidade, né? A gente tem dificuldades, tem coisas que vão acontecendo e a gente precisa ter um planejamento de estudos adaptado. Então, às vezes, a gente acha que vai passar muito rápido por uma disciplina, vai conseguir entender muito bem. E aí, na hora que pega a lista de questões, vê que não foi bem assim, né? Então, vai ter que voltar naquele conteúdo e estudar. Então, ter essa flexibilidade, conseguir adaptar e também respeitar o teu limite, eu acho que é importante nesse contexto de concurso público. Se conhecer, né? Você comentou já, né, sobre a importância de fazer marcações, né, das suas anotações que você fazia, da forma que você fazia, que era um pouco menor que resumo, mas o maior que o mapa mental, né, que era algo mais visual para você bater o olho e conseguir, de certa forma, né, absorver melhor enquanto você está escrevendo. E eu imagino que você usasse isso também para revisar, para otimizar a sua revisão. Eu acho que a revisão é um ponto muito importante, principalmente quem está entrando no mundo dos concursos, acha que revisar é dar um passo para trás, quando, na verdade, você só está garantido que tudo que você fez até chegar ali, né, você vai de fato conseguir absorver, conseguir decorar. Então, como que você encaixava as revisões aí? Você era daquelas certinhas de fazer a revisão, as revisões famosas, né, de 24 horas, 7 dias, 30 dias? Como que era isso? E agora, como professora, como aprovada também, o que você vê de importância na revisão? Eu gostava muito de fazer revisão na sexta-feira. Então, era um dia, assim, já tá chegando o fim de semana, então eu gostava de parar ali e ver tudo que eu tinha estudado nos últimos 7 dias, né, fazendo essa revisão. E para revisar, eu usava muito exercício.
Então eu acredito que as pessoas têm que focar muito em questões. Eu sei que parece clichê, eu sei que todos os professores de estratégia que vão dizer isso, de ter que fazer questão de prova antiga, mas é verdade. Quando tu consegue fazer muitas questões, tu entende como aquilo vai ser cobrado. Então a prova perde um pouco daquele mistério, perde um pouco do medo, porque já tem uma noção e ainda mais se você conseguir questões da banca. Eu sei que na área de comunicação às vezes a gente sofre um pouco com isso, porque principalmente para prefeituras, conselhos regionais, as bancas são menores, então nem sempre tem a prova disponível, mas mesmo assim é importante fazer as questões, porque vai ganhando prática. Então às vezes eu falava assim, vou fazer um bloco aqui de 30 questões, vou marcar um tempo para eu fazer essas questões e eu poder revisar, mas também já treinar para o tempo de prova, né, que é importante. Então, eu não vou ter tanto tempo disponível para fazer essas questões. Então, eu fazia assim. E aí, costumava revisar a cada 7 dias, né, e no final do mês também fazer aquela revisão geral e ir adicionando conteúdos nos meus cadernos de questões com revisão. Sem contar também que o examinador, ele não inventa a roda, né? De tanto você fazer questões, não mesmo. Você vai ver que na hora da sua prova, né, a questão pode vir um pouco diferente. Às vezes você fez ela de forma que ela estava certa e pode vir com uma palavrinha que ela vai estar errada. Mas, de certa forma, você muitas vezes na hora da prova chega, olha, eu vi isso aqui, eu fiz uma questão parecida. Sim. Inclusive, eu errei essa questão, então aqui agora eu não vou errar, não. Então, nossa, acontece muito, assim. Acontece muito nos direitos, né? Mas na comunicação também. Então, tem uns temas que a gente já sabe que... é quase certo que vai cair na prova. Já ter essa experiência, pegar esse... quase que um feeling, né, de prova, a partir das questões ajuda muito. Você passa a se preocupar só com o que é realmente difícil da prova, né? Já elimina uma barreira, elimina uma dificuldade e se preocupa realmente com aquelas questões que são inesperadas e que talvez tu não lembre exatamente o conteúdo e aí consegue até ter mais tempo na hora da prova para fazer essas questões. Então, realmente ajuda muito. E no concurso da CLDF, qual foi a disciplina, o assunto que você teve mais dificuldade? Foi aí na parte básica ou na parte específica? Olha, eu preciso confessar que foi direito administrativo. Eu tinha muita dificuldade porque, pra mim, assim, era muito distante da realidade, né, o que a gente acaba estudando direito administrativo. E nesse ponto específico, tem muito prazo, tem muita condição, as exceções. E o bom é que nos PDFs isso já vem bem marcadinho, né? O pessoal do direito administrativo deixa isso bem explicado. Então, às vezes eu pegava e fazia uns resuminhos pequenos, sabe, no papel, ou um mapa mental e saía colando nas portas de casa. Então, eu botava ali na porta do quarto, na porta da sala, para já passar assim durante o dia e conseguir revisar. Mas com certeza foi o que eu tive mais dificuldade para entender. Uhum. E a reta final acaba sendo um período mais estressante, né? Você tá ali na beira da prova. Eu acho que ninguém chega para uma prova falando assim, estou 100% preparada, essa prova é minha, vou ser aprovada ainda no topo da lista. Todo mundo chega inseguro, né? Então, como que você levou a sua última semana de preparação? É a semana que você acredita que o que estudou bem, vamos revisar, vamos garantir aquilo que já está estudado, né? E diminuir o ritmo um pouquinho, ou continuar no mesmo ritmo, ou é o momento ali de acelerar, você dá tudo de si, né? Se ficou faltando alguma coisa, tentar aprender. Como que você acha que o aluno leva, como você levou a sua última semana de preparação e véspera de prova também, dia de estudo ou dia de descanso? Essa última semana antes da prova, eu realmente tentei só revisar conteúdo, então não estudei nada novo, até porque tu já chega na prova numa exaustão, né? Já vai sentindo aquele desgaste de estar há vários meses estudando para o concurso. Então, eu preferi realmente só revisar, dar uma olhada ali nas questões que eu errei, então ver por que eu errei aquelas questões, relembrar, mas não fazer nada além disso, né? Não tentar buscar um conteúdo novo ou me estressar nesse sentido. A véspera de prova, para mim, é dia de descanso. Então, não tem resumo, não tem PDF. Eu realmente prefiro ficar mais tranquila, porque eu acho que me ajuda a controlar a ansiedade, né? Para mim, assim... no período do concurso, a ansiedade é algo que pegou muito. É algo que eu tive que aprender a lidar. E eu acho que você nunca está 100% preparada, né? Você vai lidando melhor com a ansiedade, lidando melhor com os sentimentos, com as incertezas e tentar chegar na prova no seu melhor estado emocional possível. Porque sempre vai ter um nervosismo, né? Um friozinho na barriga em relação àquilo. É uma prova importante, né? Tem muita expectativa em cima. Mas no dia anterior eu falei, eu vou ver um seriado, vou conversar com a minha família, né? A gente vai passar o dia junto, então foi a melhor parte, eu acho que foi uma escolha bacana, eu estava descansada, estava preparada, e aí no dia da prova eu consegui ter mais tranquilidade. E aí, enfim, uma coisa que eu acho que eu quero ressaltar é como o apoio da minha família foi importante, né? Eu comecei essa jornada de concurso muito nova.
você, enfim, tem desafios, né? Cada pessoa tem a sua dificuldade, tem a sua facilidade, mas dentro de casa eu sempre tive muito apoio. Então, os meus pais, assim, quando eu vim com essa ideia, eu vim com esse sonho, eles compraram na hora o sonho, o projeto, então apoiaram. Ambos são aprovados em concursos públicos, então eles entendem essas frustrações, as dificuldades, as facilidades, né? Sabem o que é estudar para um edital e ter que abrir mão da sua vida naquele momento. Então foi muito importante. E uma outra pessoa que eu preciso citar é a minha avó materna. Porque mesmo ela morando no Brasil e eu morando lá, sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. Então ela sempre esteve muito presente, sempre acreditou muito nos meus sonhos, muito naquilo que eu tinha como projeto, naquilo que eu queria alcançar. E ela tem uma história muito legal, porque ela nasceu numa cidade pequena, no interior do Rio, em Cabo Frio, e quando ela ainda era menor de idade, os pais dela acreditavam muito na educação, e mandaram ela estudar em Niterói, morar na casa de uma tia. E ela foi pra lá, assim, novinha, sabe? Menor de idade, foi morar com essa tia. E aos 19 anos ela passou no concurso público da Secretaria Estadual do Rio, né? Pro estado do Rio de Janeiro. E hoje é servidora aposentada pelo estado do Rio. E é professora também. Então, quando eu olho pra essa história dela, eu falo assim, nossa, ela passou por tanta dificuldade, ela teve que sair tão nova de casa e conseguiu, sabe? Aos 19 anos. Então foi alguém que eu me espelhei muito, né? E ainda mais na época dela, né? Que não era tão comum. Hoje a gente tem muitas mulheres, né? Que são concursadas, que vão para diversas carreiras policiais, carreiras fiscais, administrativas. Mas na época dela isso era muito mais complicado. Então quando eu olho para isso, assim, eu sei que foi uma pessoa que a presença dela na minha vida e principalmente nesse período de concurso, com todo o seu apoio, todo o seu carinho, foi muito importante. Então a gente tem que olhar sempre. Claro que não são todas as famílias, não é toda a realidade que apoia, né? Mas seja família, seja amigos, a gente tem que olhar para essas pessoas que estão do nosso lado e que vão ajudar a gente a passar por essa jornada, né? Acho que isso é bem importante. E como você comentou no seu concurso, ainda teve a prova discursiva, Sim. né? As pessoas acham que pelo fato de a gente ser da área de comunicação, a gente sabe escrever super bem. É óbvio que a gente geralmente costuma ler muito, isso ajuda, né? Mas não quer dizer que não precisa se preparar para a prova discursiva. Então, como que foi a sua preparação para essa parte do certame? Eu tive que fazer 2 estudos de caso da FCC, sobre conhecimentos específicos, e como eu tive esse um mês, né, entre a prova objetiva e a específica, foi uma correria, foi bem, realmente tendo que administrar bem esse tempo, e eu já tinha esse hábito de escrever, né? Então, como tu comentou, a gente que é da comunicação normalmente gosta muito de ler, muito de escrever, muitas vezes escolhe a profissão por conta disso, que foi o meu caso também. E isso facilita, claro, né? Ter uma base de leitura, ter uma fluidez e gostar de escrever faz com que seja mais agradável. Só que a prova de um concurso tem um formato específico, né? Tem expressões que precisam ser utilizadas, tem uma linguagem da banca, então tem que tomar bastante cuidado para não perder alguns pontinhos por detalhes. E aí, nesse caso, a minha mãe ela é professora de português e como ela já passou em vários concursos e trabalhou muito com essa área de escrita, ela conseguiu me dar uma orientação bem personalizada. Eu acho que isso foi um privilégio, porque eu tive uma coach dentro de casa, uma mentoria muito específica, então ela revisava meus textos, eu pegava provas antigas da FCC com assuntos que já tinham caído em estudos de caso para treinar, mesmo que o assunto não fosse igual, né, porque é bem difícil repetir no caso da discursiva, eu já conseguia ter essa experiência de, tem um tópico, isso aqui vai ter que virar um parágrafo, como que eu concluo, como que eu inicio. Então tudo isso ajudou muito fazer essas redações, fazer esses estudos de caso com antecedência, para que na hora da prova eu só me preocupasse mesmo com o conteúdo, mas ter a estrutura bem fixada, assim, eu acho que é importante para ajudar na preparação de uma discursiva. E aí depois eu acabei fazendo 92 pontos de 100 no estudo de caso, fiquei muito feliz. Eu acho que, assim, vejo muitos amigos, muitos alunos também, às vezes, vêm conversar que eles têm muito medo da discursiva, né? Mas eu acho que não precisa ter medo. Gente, é uma etapa, né? É um degrau da escada. Ele tá lá, ele é necessário, mas do mesmo jeito que é possível passar numa objetiva e aprender tudo, e às vezes aprender até conhecimentos que não são da nossa formação, como direito e outros, é possível também fazer uma boa discursiva. É muito mais uma questão de treino, de prática, né, do que de qualquer outra coisa. Então, acho que esse treino foi essencial, assim, conseguir consolidar bem até a prova. E olhando a sua preparação, o que você apontaria de erros e acertos? Bom, acho que o maior erro foi a questão da ansiedade, que eu comentei.
Esse controle emocional é muito importante. Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, ainda estou aprendendo, porque eu acredito que isso é para a vida, né? Autoconhecimento e buscar se entender, buscar o que te deixa nervosa, o que te causa medo, o que realmente te aflige, principalmente em um processo de concurso que as emoções são muito testadas, né? Você fica muito à flor da pele, acho que é importante. Acho que talvez tenha sido o meu maior erro. E uma outra questão foi que quando eu voltei para o Brasil, eu também tive muito essa ânsia de querer estar presente nos eventos e estar com a família, com amigos. E por mais que eu tenha restringido, olhando para trás hoje, eu acho que eu poderia ter restringido mais, né? É claro que a gente tem essa necessidade social, que é estar junto, mas tem um momento certo, né? A gente, quando está num objetivo, às vezes tem que abrir mão. Não é tão fácil. Eu acho que se eu pudesse voltar, eu talvez tivesse restringido um pouco mais. E acertos, acho que começar o processo de estudo bem antes do edital, né? Isso te dá tempo, te dá a oportunidade de errar, né? Porque um erro, quando você estuda no pré-edital, numa preparação, ele não tem impacto tão grande como teria se o edital já estivesse na praça. Então, isso me deu tranquilidade também, ajudou muito. E também ter o planejamento de estudos, ser tudo muito bem estruturado, foram acertos da preparação. E olhando a sua preparação como um todo também, o que você considera que foi mais difícil? Mais difícil, hein? Porque se a gente for conversar tudo que foi difícil aqui, dá para fazer uma listinha, né? Eu acho que, eu sempre falo que concurseiro sempre passa por dificuldades. Só para concurso nunca é algo tranquilo, Sim. né? Se tá sendo, tá errado. Dá uma revisada aí, dá uma olhada no que você tá fazendo porque tá errado. Mas o que você considera que foi o mais difícil e qual era a sua principal motivação? Uma questão sobre o concurso que eu acredito que é o mais difícil é que a vida continua enquanto você está fazendo prova. Durante esses meses de preparação, a vida vai andando, né? Você olha para os lados, você vê seus amigos viajando, casando, tendo promoções no trabalho, vivendo experiências que você queria estar vivendo, indo para eventos, e a sua família também, né? E ao seu redor, e você querendo estar mais perto. Mas você precisa continuar ali no seu projeto, né? Enquanto tá todo mundo vivendo, você tá batendo PDF e fazendo questão e vendo o índice de acerto, né? É muito legal ver esse progresso, mas assim, quando a gente olha as outras pessoas viajando e tendo as suas vidas, né, dá aquela pontada de, meu Deus, eu tô deixando de viver, tá todo mundo curtindo, todo mundo tendo uma experiência e eu tô aqui, né? A sensação de que você tá parada e tá tudo andando, tá tudo fluindo ao teu redor e você tá lá, estagnada, né? E isso foi muito verdade pra mim, né? Durante o meu período de preparação, enquanto eu morava nos Estados Unidos, eu perdi meu avô materno. Ele faleceu por conta de um câncer. Ele já estava numa situação de saúde muito complicada, mas isso abalou muito a minha família, todo mundo ficou desestruturado. E acho que o que foi mais complicado é que ele não me viu passando no concurso. Então ele não viu isso acontecer. Mas eu tenho certeza que, onde quer que ele esteja, ele está muito orgulhoso disso. Ele sempre falava para mim, assim, ele sabia que eu fazia... estava na área da comunicação, né, e estava encaminhada nesse momento da vida, e ele sempre falava assim, um dia eu vou te ver numa bancada de um telejornal, né, porque comunicação para ele era o jornal, né, era o Jornal Nacional. E ele não me viu, né, passar, não pôde saber da aprovação. Mas eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, assim, ele teria muito orgulho de ver eu aqui nessa bancada de estratégia e na vida, assim, eu acho que... Desculpa. Mas isso foi muito difícil, assim, enfim. E você vê as coisas acontecendo, né? Tem essa noção de que a vida tá continuando, mas você precisa se manter firme nesse propósito e nesse projeto. E o apoio da família foi muito importante. E saber que tem um objetivo, né? Tem um motivo pelo qual. E para mim, era muito essa questão de querer voltar pro Brasil e querer servir ao meu país, assim, querer trabalhar na minha terra com comunicação, especialmente comunicação pública, que é uma área que eu sempre fui muito apaixonada, então até os alunos sabem disso, eu sempre falo. Acho que isso me moveu, assim, essa vontade realmente de poder estar aqui e poder, assim, a gente tem muita ideia às vezes de ir para fora para vencer lá, né, para conseguir conquistar as coisas lá, mas mesmo tendo a oportunidade de morar lá, o meu caminho foi um pouco contrário, né, eu queria vencer aqui, eu queria fazer a minha história e a minha vida aqui. Acho que essa foi a motivação, assim, e esses foram os percalços no meio do caminho.
Júlia, a gente já está caminhando aqui para o final da entrevista, né? O objetivo aqui é você passar a sua experiência como concurseira, falar um pouquinho hoje também, né, da questão do material, da estratégia que está aqui hoje para poder ajudar essas pessoas. Quando eu te convidei para essa entrevista, por ser da área da comunicação, eu sei que a dificuldade que as pessoas têm de saber, né, da importância de se preparar antes do edital, né, que concurso público para a área de comunicação não cai só a comunicação, vai cair as matérias básicas também, passar um pouquinho da sua experiência. Eu vi que você já trouxe uma anotação aí, tem alguma coisa que a gente deixou de falar, que você gostaria de completar aqui? E depois, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um conselho também para quem está iniciando agora os estudos para concurso público, deseja ser aprovado no concurso na área de comunicação social, e deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Na época que eu retornei para o Brasil, eu sabia, assim, de algumas pessoas próximas, amigos, enfim, que estudavam para concurso, né? Algumas poucas pessoas sabiam, até para poder trocar dicas, enfim. E uma coisa que eu vejo muito é que às vezes a gente cai num erro que é a competição. É claro que o concurso público é uma corrida, tem um ranking, né? No final das contas tem uma posição, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, terceiro, isso acontece. Mas no período de estudos, na sua jornada, encarar isso como uma competição, às vezes, tem que ser feita uma competição do jeito certo, né? Então eu tinha muito uma noção de que eu estava competindo comigo, que eu não estava competindo com os meus amigos ou com quem estava ao meu redor, porque eu tenho dificuldades que os meus amigos não tinham. E eles tinham facilidades também que eu não ia ter e vice-versa, né? Cada um tem a sua história, cada um tem aquilo que é mais difícil, tem aquilo que é mais fácil. Às vezes vai conseguir melhor no conteúdo ou em outro, ou tem uma condição em casa que dificulta ou facilita. Então, eu vejo isso, às vezes, enfim, nesse universo de concursos e principalmente com pessoas próximas, eu vi acontecer muito isso, né? A pessoa, às vezes, querer competir com quem tá do lado, né? Ou ficar se sentindo mal, do tipo, nossa, eu tô aqui estudando há 2 anos, fulano estudou 6 meses e já passou. É a história do fulano, é a história da outra pessoa. Tem a tua história, que não é menos bonita ou não é menos bacana de contar, né? Porque é sua, né? E por conta de N motivos. Então, acho que a gente tem que buscar esse entendimento de querer se superar, né? De olhar para o lado para ter inspiração, para aprender com quem chegou lá. Então, eu tenho pessoas que eu conheço, alguns amigos que já eram concursados, então me ajudaram muito a entender as provas, a conseguir trabalhar bem nesse sentido. Mas eu acredito que a gente tem que cuidar com isso, sabe? Não é uma competição com quem está ao teu redor, é uma competição tua contigo. Não é vergonha não passar numa prova ou ficar por pouco numa prova. Não é de forma alguma, né? Acho que mesmo não passando, a gente tem que olhar e ver, não, eu melhorei em relação àquela prova que eu já fiz. Na próxima vai ser melhor. Dessa vez eu não entrei nem no cadastro reserva. Na próxima eu vou colocar meu nome lá. Na outra eu vou pegar uma colocação melhor ainda. Então eu acho que é esse o espírito, sabe? Ter essa noção. E aí um outro ponto que eu quero falar é o seguinte. Eu entendo, teve uma frase que eu ouvi quando eu era adolescente, que é assim, a gente não decide de onde vem, mas a gente escolhe para onde a gente vai. Então eu acredito muito nisso, que a gente tem esse poder, tem essa capacidade de superar os próprios desafios e conseguir chegar lá. Claro que não é fácil, tem uma jornada, tem um caminho no meio, mas a gente consegue fazer isso. E para mim, assim, a fé nesse momento foi muito importante. Então, ter uma confiança de que, enfim, na minha crença, né? Que eu estava dentro do propósito de Deus para minha vida, foi muito importante. Eu vi muito, assim, até quando eu voltei para o Brasil, né, e, enfim, estava aqui convivendo com as pessoas, muita gente virava para mim e falava assim, nossa, por que você fez isso com você, né? Por que você está estudando para concurso tão novinha? Ai, você é louca de estar estudando para concurso, ainda mais comunicação, né, que não tem vaga. Algumas pessoas me falaram isso. E dói muito quando vem de pessoas que estão perto, né, e às vezes elas nem falam por mal. Né? Às vezes essas pessoas falam justamente por uma preocupação contigo. Mas eu tinha muito claro pra mim, assim, por mais que às vezes as minhas decisões, as minhas escolhas fossem muito diferentes daquelas que seriam esperadas no momento, eu tinha muito no meu coração que esse era o caminho de Deus pra mim, né? Que era exatamente isso que eu precisaria fazer, que seria pra cumprir o propósito dele na minha vida. Então, isso pra mim foi muito forte, foi algo que me marcou. E o que eu quero deixar pras pessoas é esse entendimento de que é possível, primeiro, é possível, apesar de dificuldades, as minhas foram algumas, as suas são diferentes,
né? Acho que cada ser humano vai ter ali a sua dificuldade ou facilidade. Em concurso público não existe super-heroína nem super-herói. A gente fica olhando, né? Às vezes acha assim, nossa, são pessoas de um outro nível, né? A gente tem essa ideia quando a gente está estudando. Mas são seres humanos normais, né? São pessoas que choram, são pessoas que se alegram, são pessoas que erram, que acertam, que demoram às vezes a descobrir a melhor forma de estudar, mas uma hora conseguem e que vão trilhar a sua própria jornada. Eu acho que não tem nada mais bonito do que você viver a tua história, né? A tua história particular, viver o teu projeto e conseguir fazer isso de uma forma que depois também possa servir para ajudar e para inspirar outras pessoas. Então, eu entendo isso e eu quero deixar isso para as pessoas, essa ideia de que o concurso público é possível, é para seres humanos, é para pessoas reais, né? Não é para super-heróis. E também que depois essa história pode ser contada, essa história com certeza vai ajudar outras pessoas e é isso que eu espero aqui no meu trabalho de estratégia, quando eu converso com pessoas, quando eu converso com esses amigos, com todos os que estão perto. A ideia é justamente essa, né? Mostrar que é possível e ajudar sempre que a gente conseguir. Júlia, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Como eu disse, poder contar um pouquinho, né, da sua história aí, como foi a sua caminhada até a aprovação. E fico muito feliz por hoje tê-la aqui do outro lado, podendo ajudar os concurseiros, né, a encurtar esse caminho até a aprovação na área de comunicação social. Então, mais uma vez, obrigada pela entrevista e parabéns pela conquista. Obrigada, Thaís, pelo convite. E eu também quero deixar aqui um recadinho, né, um convite especial para o pessoal que assistiu a entrevista até aqui. No meu Instagram, no @profjuliabranco, eu compartilho um pouco mais alguns detalhes dessa jornada, coloco dicas, né, tô sempre conversando com todo mundo ali, faço live, faço postagem, então tô sempre interagindo, sempre conversando, justamente para estar presente nessa caminhada e para a gente poder dar o maior suporte possível. E muitos professores aqui da Corujinha foram muito importantes para mim no meu período de aprovação, tanto quando eles contavam as histórias deles, né, porque aqui dentro da empresa tem histórias incríveis, tem pessoas que realmente são inspirações pra gente. E olhando essas histórias foi muito inspirador, mas acho que a ideia é justamente essa, né? Poder ajudar, poder democratizar esse acesso ao ensino e também ao concurso público por consequência, e estar presente e apoiar sempre que possível. Então eu deixo esse convite aqui pro pessoal seguir no Instagram e lá a gente consegue conversar também, enfim, consigo ajudar como for possível. Obrigada, Júlia, mais uma vez. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos e, por que não, também conhecer o material voltado para a área de comunicação social, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!